Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje eu quero compartilhar com vocês, dividir com vocês o que eu estou aprendendo com Esther. Bom, queridos, Esther, a história dela fica ali no Velho Testamento, logo depois de Neemias. Leia essa história porque ela é sensacional. E uma das coisas que eu estou aprendendo, na verdade, que foi muito forte para mim, foi a coragem de Esther. Coragem que ela teve, a mulher que ela foi determinada. Porém, para você entender bem a história dela, para você que não conhece, né, eu vou fazer um resumo aqui da história, tá bom? Então vamos lá. O rei Xerxes estava reinando e era ali mais ou menos o 3º ano do seu reinado. Ele é um rei muito forte, um rei muito poderoso, muito rico. E ele governava sobre várias províncias. E aí ele deu uma festa, gente. Ele resolveu dar uma festa que durou mais de 180 dias para todos os nobres, oficiais e essas províncias que ele governava. Essa festa, ele mostrou toda a riqueza dele, ele mostrava o poder que ele tinha, a sua nobreza. Depois dessa festa de 180 dias, ele resolveu dar uma outra festa. E ele abriu essa festa para os nobres e para os pobres, diferente da primeira festa, que era só para nobres. E ele fez essa festa no Jardim do Palácio, onde era um lugar lindo, onde tinham cortinas de luxos, tinham assentos de ouro com pedras preciosas. E ele era generoso, a Bíblia fala que ele era um rei generoso, e ele deu aquele banquete para aquele povo, bebidas até em taças de ouro puro. Essa festa ela durou 7 dias. No último dia, que ele já estava bem embriagado, ele quis fazer uma graça e mostrar a esposa dele para todo mundo, que era uma bela mulher, a rainha Vashti. Mas ela estava também dando uma festa para as mulheres no interior do palácio e não quis vir. Os oficiais dele mandou chamar ela, mandou ela se vestir com a roupa de rainha, ficar linda, porque ela era uma mulher bela e ele queria mostrar ela para todo mundo. E ela falou que não ia. Ele ficou furioso, ficou indignado. Ok, passou um pouco isso e tudo mais, ele chamou os conselheiros para suas festas, né? Ele chamou os conselheiros dele e começou a perguntar o que ele deveria fazer, porque ela fez isso, porque ela não obedeceu. E um conselheiro, Mamucan, acho que se não me engano, tá, gente? Ele aconselhou ele fazer o seguinte: olha, o rei Xerxes, ela só não enfrentou o Senhor, ela não só te desrespeitou, ela desrespeitou todos os homens da Pérsia, mostrando que para as outras mulheres, que elas também podem fazer isso e não obedecer aos seus maridos, e não serem submissas aos seus maridos. Ou seja, esse conselheiro, ele disse assim: tira ela dessa posição de rainha, sabe? Tira ela da sua presença e escolha uma outra rainha e mostre isso para todas as mulheres, como uma mulher deve se comportar, como um sinal de respeito. E o rei gostou dessa ideia, uma ideia exagerada, né? Ele gostou dessa ideia e começou a fazer o quê? Várias cartas, mandou fazer várias cartas para todas as províncias, falando sobre esse acontecimento, o que iria acontecer e como cada marido deveria já orientar a sua esposa, para que ela não perdesse seu lugar de esposa, fosse devolvida, fosse expulsa, fosse várias outras coisas, né? Enfim, foi exatamente isso que aconteceu. A Vashti perdeu o seu lugar de rainha, saiu da presença do rei, nunca mais voltou na presença do rei, não teve o seu perdão, né? E o rei começou uma nova elaboração, organização para trazer uma nova rainha. E aí foi onde que Esther surge, porque Esther, ela fazia parte dessas mulheres que foram selecionadas para que o rei escolhesse uma delas, né? E a Bíblia conta que ela era uma mulher muito bonita, uma bela mulher atraente.
onde ela passava, ela chamava atenção. Então Esther fazia parte de todas essas virgens que iam ser selecionadas para o rei. E ela foi daí direcionada para todo um tratamento de beleza que tinha na época, o harém do rei. Tinha tratamento de beleza, de pele, de alimentação, e ficavam mais ou menos um ano se preparando para depois chegar na presença do rei. E como eles viram, né, que Esther era belíssima, colocaram ela na presença do rei, e assim que o rei Xerxes olhou para ela, ele se apaixonou no mesmo momento. Se apaixonou, amou ela profundamente e fez dela a rainha, a sua rainha. E Esther, gente, ela não falou de que povo que ela vinha, que ela era judia. Esther, ela foi criada pelo seu primo. Na Bíblia fala primo, alguns dizem que era tio, porém vamos considerar primo. Ela foi criada com muito amor e carinho por Mardoqueu, porque seus pais haviam morrido, e assim que seus pais morreram, ele pegou ela para cuidar como filha. Ela tinha muito respeito por ele, e ele falou que não era para falar que ela era uma judia. Então, ela não falou, ela guardou segredo disso, do povo dela, da origem dela. E ela manteve isso em segredo, sendo rainha por um bom tempo. E ela ficou ali no palácio, tendo todas as regalias, porque o rei deu um quarto maravilhoso para ela, 7 servos, só para servir ela, né? E Mardoqueu ia sempre lá no pátio do palácio para ver ela, para falar com ela, ele sempre estava por ali, né? Porque ele gostava muito dela e queria ver se ela estava sendo bem tratada, bem cuidada, e era uma forma dele proteger ela. E logo passados esses acontecimentos, a Esther, o que acontece? Ela já salva a vida do rei, porque alguns oficiais estavam conspirando para matá-los. Os oficiais ficavam cuidando da entrada do palácio, e como Mardoqueu sempre estava por ali, ele escutou, eles, sabe, criando, elaborando um plano para poder matar o rei, porque eles estavam extremamente irritados com o rei. E ele, logo que ouviu isso, Mardoqueu contou para a rainha Esther, que contou para o rei Xerxes, que mandou investigar e descobriu tudo aquilo, né, que era realmente verdade, e mandou esses dois para a forca. Então ali ela já mostra muito dela, né? Mesmo ela chegando na presença do rei, ela levou o nome do primo dela já, falando que não era ela que tinha feito aquilo, que tinha ouvido nem nada. Ela chegou com o nome dele, ela não se engrandeceu sobre isso. Ela colocou o nome do primo, meu primo descobriu, e contou para ele. E salvou a vida do rei, já logo ali, sem medo, sem nada. Ela realmente já mostra um pouco da coragem dela, né, ali. Então, gente, olha, a Esther, uma menina que não teve pai, nem mãe, ainda tão garota, pelo que a Bíblia fala, né, ela era ainda jovenzinha quando perdeu os pais. Foi criada por esse primo. E quando a gente pensa que tudo acabou, de repente o Senhor faz coisas grandes na nossa vida quando a gente acredita nele. Porque de uma simples órfã, ela se tornou a rainha, tá bom? Uma rainha amada pelo seu rei. Eu vou continuar essa história, não perca o próximo vídeo, que eu vou falar o que realmente eu aprendi com toda a história de Esther, essa garota que se tornou uma rainha e que foi colocada ali por um motivo muito grande, tá bom? Não perca o próximo vídeo, combinado, gente? Beijo, até o próximo.